Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 75 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos estudar uma nova classe de palavras que são os adjetivos. E os objetivos são reconhecer o que é um adjetivo, identificar a função de um adjetivo lá na frase, no texto e compreender que cada um dos adjetivos se refere, ele se relaciona a algo ou a alguém. Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, coloca o assunto da aula, fica com lápis, caneta, borracha na mão para a gente ir anotando, tá bom? Então vamos lá, o que é um adjetivo? Vocês já podem anotar lá no caderninho de vocês. Então, o adjetivo é aquela palavra, são todas as palavras que eles servem para caracterizar um substantivo. O que é caracterizar? É dar características. E o que é um substantivo mesmo? É o nome das coisas. Então, os adjetivos eles vão dar característica para as coisas, indicando qualidades, defeitos, estado, que é o mesmo que modo de ser. Para compreender melhor o que é o adjetivo e a função, nós vamos ler um poema da Cecília Meirelles que se chama Retrato. E ele diz assim para nós: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Vamos observar agora as palavras em destaque. Então, primeiro a prof deixou palavras em vermelho e vejam que tem algumas palavras em azul. Tem objetivo. As palavras em vermelho são os adjetivos, ou seja, eles estão servindo, estas palavras estão servindo para caracterizar, para dar qualidades ou defeitos, ou estado ou modo de ser para algo ou para alguém. É isso que nós vamos fazer. E as palavras em azul são as locuções adjetivas, que a prof vai mostrar rapidinho, mas nós ainda teremos uma aula específica sobre a diferença de adjetivo e locução adjetiva, tá certo? Mas a locução adjetiva também dá característica para um substantivo, porém, a locução adjetiva, ela é formada por mais de uma palavra. Vejam só, tem dois elementos, e dá uma característica para algo ou para alguém, enquanto que o adjetivo é uma palavra só e uma característica. Então, o que a prof fez aqui na sequência? Eu deixei em destaque os adjetivos e ao ladinho o substantivo que ele está caracterizando, dando a característica. Então, por exemplo, a palavra calmo, triste e magro dá característica para o rosto. Vamos ver? Olhem só. Assim calmo, assim triste, assim magro. Esses adjetivos, eles caracterizam qual substantivo? O rosto. Eu não tinha este rosto de hoje. Como é que é o rosto? Calmo, triste e magro. E a palavra vazios caracteriza qual substantivo? Os olhos. Nem estes olhos tão vazios. A palavra vazios está dando uma característica para os olhos, então ela é um adjetivo. Nem o lábio amargo. Amargo é a característica do quê? Do lábio. Então é uma forma de dizer como é as coisas, o adjetivo. Continuando. Paradas, frias e mortas. É característica do quê? Das mãos, olhem só. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas.
O que é parado, frio e morto? As mãos, né? E perdida aqui. Em que espelho ficou perdida a minha face? Perdida a característica de quem? Da face, do rosto, né? E as palavrinhas em azul, como a prof falou para vocês, são as locuções adjetivas, que são duas ou mais palavras, que também indicam características de alguém, né? Mas qual é a diferença? O adjetivo é uma palavra, uma característica. Se tiver duas palavras, são duas características. A locução adjetiva não, é duas palavras e uma qualidade ou um defeito ou um modo de ser, tá? Vamos ampliar o conhecimento, conhecer um pouquinho quem é a autora desse poema que nós acabamos de ler, né? Então, a Cecília Meirelles, ela foi escritora, jornalista, professora e pintora. Ela é considerada uma das poetisas mais importantes do Brasil. Por isso que eu queria que vocês conhecessem um pouquinho dela, né? Da história de vida dela. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Ela foi criada pela avó dela, lá em Portugal, na ilha de Açores. E isso aconteceu porque o pai dela faleceu quando ela tinha 3 meses, né? 3 meses antes do nascimento dela. E a mãe dela faleceu quando ela tinha 3 anos. Então, o pai faleceu 3 meses antes da Cecília Meirelles nascer. E quando a Cecília tinha 3 aninhos, a mãe faleceu. Quem que criou ela? A avó. Como a avó morava lá em Portugal, na ilha de Açores, ela levou a Cecília lá do Rio de Janeiro para lá, criou ela lá, né? Ela escreveu poesias desde os 9 anos de idade, desde pequenininha. Aí, com 18 anos, ela publicou o primeiro livro chamado Espectros. Ela já é falecida, né? Ela faleceu com 63 anos, lá em 9 de novembro de 1964, vítima de um câncer. E aqui está a foto dela. E eu deixei 2 capas de livro, né, para vocês verem um pouquinho das obras da nossa Cecília Meirelles, que escreveu o poema que nós usamos na aula, tá? Então, aqui eu deixo o quadro que eu já expliquei para vocês, né? Os adjetivos e os substantivos a quem eles se referem, né? Se vocês estão com o caderno na mão, o que vocês podem fazer, né? Copiar o poema da Cecília Meirelles e fazer esse quadrinho embaixo. É um ótimo exemplo para vocês terem do que é um adjetivo, né? Eu vou compreender que é uma característica de algo ou de alguém, né? E as locuções adjetivas, o que é que são? Como a prof já explicou um pouquinho para vocês também. É um grupo de palavras, né? 2 ou mais palavras, que tem a função de um adjetivo. Então, o que ela faz? Caracteriza algo ou alguém, certo? Vejam aqui os exemplos que eu tirei lá do texto de locuções adjetivas, né? As mãos eram como? Sem forças, né? A mão era sem força. Mas vocês vejam que sem força é 2 palavras, mas é uma qualidade só, uma característica para a mão, né? A mudança era como? Tão simples, tão certa, tão fácil, né? Tão simples é uma qualidade para a mudança, mas tem 2 palavras. Isso é uma locução adjetiva, né? O adjetivo é uma palavra, uma característica. A locução, 2 ou mais palavras, mas uma característica só, tá? Vamos ver mais alguns exemplos de adjetivos no texto? Então, aqui a prof trouxe um trechinho também que diz assim: as nuvens desapareceram e no céu veludo, no veludo negro do céu brilhavam as estrelas. A superfície mansa do mar refletia o brilho das estrelas e das luzes que ardiam a bordo dos barcos pesqueiros. A nossa fogueira descobriu suas pétalas parecendo uma grande flor alaranjada. Vejam as palavrinhas em vermelho que eu deixei em destaque, né? Negro, mansa, pesqueiros e alaranjada. São adjetivos. São palavras que estão caracterizando algo ou alguém, tá? E aqui, quais são os adjetivos dessa tirinha? Vamos ver se vocês conseguem achar?
Então, diz assim a tirinha, o nosso recruta zero, né? O prof já trouxe algumas vezes. Estou fazendo uma pesquisa, Cuca. Então, ele está falando com o cozinheiro, está explicando que está fazendo uma pesquisa. O que você prepara de mais popular? Hambúrgueres. É impossível não agradar com um bom hambúrguer. E o que é menos popular? Todo o restante. Será que ele é bom cozinheiro, gente? O que vocês acham? O cozinheiro do batalhão, será que ele cozinha bem? O carinha foi lá fazer uma pesquisa, né? O que você faz de mais popular? Hambúrguer. E o que é menos popular? Todo o resto. Não sei, né? Vamos conferir então quais são os adjetivos. A palavrinha bom, que está caracterizando o hambúrguer, né? Olhem só. É impossível não agradar com um bom hambúrguer. Qual é a característica do hambúrguer? É ser bom, né? Então, esse é um adjetivo. E a locução adjetiva eu tenho? Tenho. A locução mais popular. Essa palavrinha, essa locução está caracterizando um substantivo subentendido. Que olhem só quando ele diz assim. O que você prepara de mais popular? O mais popular se refere a quê? A todos os alimentos que o cozinheiro prepara na cozinha. Ele está caracterizando os alimentos, né? E menos popular? Todos os alimentos fora o hambúrguer, né? Quando ele diz assim. E o que é menos popular? O menos popular está caracterizando todas as outras comidas, todos os outros pratos que o cozinheiro faz fora o hambúrguer. Então, é uma locução adjetiva, porque eu tenho duas palavras e uma característica para os alimentos fora o hambúrguer, né? E aqui eu tenho duas palavras, uma característica para o alimento que está subentendido lá na tirinha, né? Importante nós sabermos o seguinte, pessoal. Os adjetivos, né, eles são palavras que podem indicar tanto qualidades quanto defeitos, né? E não é certo a gente dizer que o adjetivo é apenas uma qualidade. Muitas vezes a gente diz assim, o que é adjetivo? É a qualidade das coisas. Nem sempre, pode ser defeito também, pode ser estado de ser, modo de ser, como a prof mostrou para vocês, né? Então é importante frisar que adjetivo não é só qualidade. O que você precisa memorizar? É característica de algo ou de alguém. Esta característica pode ser boa ou pode ser ruim, tanto faz, mas é uma característica, né? Olhem só alguns exemplos. O homem bom ajudou o velhinho a atravessar a rua. Nesse caso, o adjetivo bom é uma qualidade do homem. É uma coisa boa, uma característica boa. Agora, quando eu digo assim, aquele menino traquino quebrou o vaso da vovó. Qual palavra é o adjetivo? Traquino. Só que se ele é traquino, se ele é malandro, o menino, a criança, é uma coisa boa, é uma qualidade? Geralmente se diz que não é, né? Então eu vou dizer que é um defeito. Então é isso que vocês precisam compreender. Não é só qualidade que o adjetivo representa. É característica de algo ou de alguém. Bom, característica do homem. Traquino, característica do menino, né? Uma moça feliz entrou na loja, é um estado, é um jeito de ser, é o modo de ser da moça, né? É o jeito com que ela está feliz. Aquela moça era feliz, porque sabia valorizar o que tinha. Novamente, um modo de ser, né? Um jeito de ser da moça. Deu para entender? Qualidade, defeito, estado, modo de ser, tudo é adjetivo. E ele se refere a algo ou a alguém. Lembram do texto que eu li para vocês? Vamos voltar? Esse aqui? Por exemplo, o negro é um adjetivo. Ele é uma característica de quem? As nuvens desapareceram e no veludo negro do céu. O negro é característica do veludo. Ele caracteriza o jeito que é o veludo, né? E mansa, a superfície. A superfície mansa caracteriza, a palavrinha mansa, caracteriza a superfície do mar, né? E pesqueiros, é característica do quê? Dos
barcos, né? Tá dizendo que tipo que são os barcos. E a alaranjada, característica da flor. Então, é sempre bom, né, buscar a quem se refere ou ao que se refere esse adjetivo. Aí comprova que realmente a palavra que você buscou lá no texto é um adjetivo. Se você conseguir fazer essa ligação, você fez a escolha certa da palavra para dizer que é um adjetivo, tá bom? Vamos revisar o que é que nós estudamos? Então, o que é um adjetivo? As palavras que servem para caracterizar os substantivos, indicam características, né? Como é que são essas características? Qualidades, defeitos, estado e modo de ser. E o que é a locução adjetiva que nós vimos rapidinho? Né? É um grupo de mais de uma palavra, 2 ou 3, que tem a função do quê? De um adjetivo, de caracterizar algo ou alguém, beleza? Pessoal, nós vamos finalizando, eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, né? Tem atividade para fazer sobre esse tema e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau!